a psicologia, a psicanálise, psiquiatria. Pessoas recusam a buscar ajuda terapêutica fora da igreja quando há necessidade. Por quê? Porque existe um tabu, existe receio, né? Então, eu quero falar dos profissionais, numa linguagem bem simples e popular, para que você entenda quais os papéis desses profissionais, tá bom? O conselheiro, ele aconselha por ouvir, ele ouve, ele ajuda você a entender a sua dor, o seu problema, ele te encoraja a tomar uma decisão, ele te apoia, ele se envolve, mas não assume a responsabilidade de resolver o problema, porque de fato o problema é seu e você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer, você vai morrer com aquele problema, porque você não faz, né? Então, o psicólogo, ele aconselha, também usando basicamente o ouvir. Se alguém disser para você, você precisa de um psicólogo, ele não está dizendo que você está louco, mas qual é a tendência? Quando alguém fala que você precisa de um psicólogo, o que você ouve? Ele está me chamando de doido. Não está, não. Ele só está dizendo que você precisa abrir seu coração para uma pessoa que estudou, né, várias situações do ser humano, que pode, com as técnicas, com os recursos que eles têm, te orientar, te ajudar. Eles também não assumem responsabilidade. Você que assume a responsabilidade, né? Podemos dizer, até pela sua escrita, se você é ansioso, se você está lidando com problemas financeiros, se você está tendo problemas emocionais, se você foi violentada quando criança, se você, pela sua letra, se você está sofrendo abuso na atualidade, e assim por diante, só pela sua letra. São profissionais, né? Que estudaram, que investigaram, que usam da ciência para ajudar. Às vezes só de olhar para você, a pessoa fala, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles têm um centro médico fantástico, que eles definem e conseguem definir com precisão. Eu não vou falar 100%, porque nada nesse mundo é 100%, por causa da maldição que está nesse mundo, mas eu diria 99%. Eles conseguem definir um problema de saúde em você só olhando nos seus olhos. O mapeamento dos seus olhos define todos os órgãos do seu corpo. E eles dizem, você está com um problema aqui. Então, é ciência, e a gente despreza às vezes a ciência. Principalmente crente, né? O médico manda tomar remédio, vem os falsos pastores e fala, você não precisa disso, você precisa de fé. Traz o dinheiro do medicamento, deposita no altar de Deus e você não vai ter mais problema. Aí passa um mês, o cara morre. Deus sabe o que faz. São falsos mestres para roubar o povo, né? Para ir comprar iate e comprar milhares de cabeças de boi, como aquele Valdomiro Lobo. Lobo mesmo. A chama do inferno vai ser esquentada pelos rebanhos que ele adquiriu, roubando o povo. Aí o psiquiatra, ele vai te ajudar por ouvir você, mas ele também vai te ajudar com algum medicamento. Por quê? Às vezes falta equilíbrio hormonal no seu cérebro. E eles vão usar algum tipo de medicamento para trazer equilíbrio emocional. Às vezes está faltando serotonina no cérebro porque você não faz um esporte, não faz uma academia, não anda, não nada, não joga bola, e você só trabalha, e só problema, e só dificuldade. Chega em casa, é esposa frustrada, é filho gritando, é jornal falando, não sai de casa por 2 anos, você vai morrer se sair de casa. E isso abaixa o nível de serotonina, abaixa o nível de adrenalina, e você fica depressivo. Então, o psiquiatra, ele não vai só te ouvir quando bom psiquiatra, mas ele vai prescrever, olha, você vai tomar essa medicação por 3 meses, e depois disso nós vamos fazer uma avaliação. Se você tiver alguma reação estranha, você volta aqui para a gente trocar a medicação. E há muita resistência da Irmandade buscar profissionais dessa natureza. Mas existe o psicanalista. O psicanalista, ele não vai tratar da sua memória consciente. O psiquiatra, sim. O psicanalista vai tratar da sua memória inconsciente. É aquilo que você nem sabe, mas está lá te perturbando.
Entende? O Anísio me perguntou sobre a questão do homossexualismo. O homossexualismo é um aprendizado. Como tudo na vida, você aprende. E o aprendizado começa desde o ventre. E a criança aprende desde o ventre os valores morais, éticos, cristãos ou não. Depende do ambiente que ele está sendo gerado. Se o ambiente é perverso, o que essa criança está aprendendo? A perversidade. Mas se o ambiente é saudável, respeitoso, o que essa criança está aprendendo? Desde o ventre, irmãos. É simples assim. Quer exemplo bíblico? Eu não gosto de citar nada sem dar um exemplo bíblico. Porque Jacó, ao terem, seus filhos, o Isaac, ao terem Jacó e Esaú, por que eles estavam brigando no ventre da mãe? Pelo direito da primogenitura. Eles ferveram na pancada lá. Um deu um soco no olho do outro, meu filho. E quando Saul foi, o outro cartou no calcanhar dele. E a mãozinha dele saiu para fora, depois voltou para dentro, tomou um bicudo. E o Saul nasceu. Por que eles estavam brigando pela primogenitura? Porque isso é tão forte em Israel, que eles ensinam desde a concepção. E a criança não recebe só as vitaminas do alimento, do arroz e do feijão que a criança absorve pelo cordão umbilical. Ela recebe todas as emoções, sentimentos que a mãe passa. Tudo. Então, uma das causas, não é a única, deixar isso bem claro, uma das causas do homossexualismo é o ventre da mãe. A mãe está esperando uma criança, uma menina, por exemplo, e o pai é um ditador dentro de casa, é um tirano, como um Hitler. O que essa criança está absorvendo? Ela é uma menina, mas ela está ouvindo o macho ser arrogante, ditador, um tirano. O corpo está sendo gerado de menina. A mente odiando o sexo masculino. Por isso que você vê criança de 2 anos, 1 ano, 3, com tendência homossexual. Tendência. Mas você vê também criança de 2, 3 anos com tendência à violência ou não? Violência. Você vê crianças de 4 anos, que se o pai não endireitar o caminho dela, ela será o maior criminoso do mundo. Então, por que nós cremos nisso e não cremos crianças com tendência, nascendo com tendência ao homossexualismo? E a Bíblia diz que compete aos pais endireitar o caminho da criança. Então, se meu filho tem tendência ao homossexualismo, compete aos pais endireitar o caminho da criança e não ignorar. Olha, irmãos, quem mais tem produzido homossexuais neste mundo são as famílias cristãs. Você pesquisa, tá? Não é o mundo, não. Não é da vontade de Deus, como não, a mentira não é da vontade de Deus, como a violência não é da vontade de Deus. Não temos que tratar essa questão como uma coisa, não, normal, no sentido de tratar. É triste, mas nós temos que lidar com essa realidade, para que a gente não gere, crianças doentes que vai desonrar a família e Deus. Então, se alguém notar que seu filho ou sua filha tem alguma tendência e aproximar de você e falar, chore, grite, berre, dá uns murros na parede, mas ouça seus irmãos e busca juntos o tratamento, porque tem tratamento. Porque eu já vi muitas crianças com tendência à violência que tornaram pessoas mais dóceis do mundo, porque foi tratado. Existe casos que a mãe é doente emocionalmente. A mãe está esperando um filho, um macho. Mas ela, mesmo consciente que está esperando um filho, um homem, ela deseja violentamente uma menina. E pinta o quarto de rosa, compra tudo de rosa, mas biologicamente está gerando um corpo masculino. Emocionalmente está gerando uma menina. Então,
Irmãos, nós temos irmãos sábios, entendidos, por causa da graça de Deus na vida desses irmãos, pode nos ajudar. O que nós precisamos é ser humildes e pedir ajuda. É um comportamento aprendido. Todo comportamento é aprendido, desde o ventre até a maioridade. O homem se torna violento porque ele aprende a violência. O homem se torna imoral porque ele aprende a imoralidade. O homem se torna bêbado porque ele aprende a beber. O homem se torna homossexual porque ele aprende a ser. Quando eu falo homem, inclui aí os dois lados, né? Aprende. Tanto é que Ezequiel, capítulo 34, depois vocês podem só anotar para ler depois, lá está dito que o filho, ao observar a perversidade do pai e decidir não seguir a perversidade do pai, o filho é justo e não vai herdar a culpa do pai. Ezequiel capítulo 18. Deixa eu contar uma experiência para vocês, uma experiência triste, mas que pode nos ajudar. Para mostrar eu citei a questão lá do Jacó e o Esaú, tem a questão de João Batista saudando Jesus no ventre, como é que ele sabia? No ventre, a barriga estremece, né? Você pode ver as irmãs grávidas da igreja, aproxima delas e fala uma coisa engraçada, e as mães vai rir, a criança vai... Eles percebem tudo. Uma senhora, né, uma jovem senhora estava grávida e quando estava no 6º para o 7º mês, o marido chegou bêbado em casa e espancou a mulher. E depois esse marido mudou de vida, mudou de atitude, tornou-se um discípulo de Cristo, um grande pregador na igreja, um grande homem. Passado 2 meses, a criança nasceu. Ela nunca ia no colo do pai. Ela gritava quando punha ela no colo do pai. Quando a mãe pegava, ela acalmava. E isso, eles agora na igreja, fiéis, dedicados, e nunca entendia isso, porque a criança estava rejeitando o pai. E aí então, essa criança cresceu, rejeitando a personalidade masculina. Mas, casou, teve criança, o casamento não deu certo, divorciou. Ou seja, a vida virou um tormento. Só que um dia alguém falou com ela, olha, vocês precisam de tratamento. Já que os pastores não servem para ajudar nessa situação, busca fora. Busca um terapeuta, busca um psicólogo, busca um psicanalista. E elas foram. E começou conversando com a mãe, perguntando, e a mãe dizia, eu não entendo. Nós temos a família mais feliz do mundo. Meu marido é incrível. Como ele nos trata com tanto amor e respeito e carinho. E o psicanalista foi conversando. E quando ela era jovem, puxa, ele investiu na educação, investiu carinho, investiu... E quando você estava grávida? Quando eu tinha 6 para 7 meses de gravidez, meu marido não era cristão. E eu lembro que ele me deu um soco na barriga. O terapeuta falou, aqui está o problema da sua filha. Só que agora já é adulta, já saiu do casamento e agora tem crianças. O conselho do terapeuta foi, seu marido precisa pedir perdão para sua filha. E não só pelo ato da agressão, mas por ter destruído a vida dela. O marido era o melhor pregador da igreja. Tornou-se, porque tudo é aprendido. Irmãs na congregação, por causa de desespero, tentou aborto. Não vou dar nome de ninguém, porque esse não é o ponto. Só que quando você tenta matar uma criança no ventre e não consegue, a criança encolhe. E ela sente que aquela mãe que devia protegê-la quer matá-la. Então o medo é instaurado no ventre. E aquela criança acha algum meio
para se proteger, um mecanismo de defesa. Nós fazemos isso para nos defender. E aí, quando essa criança nasceu, para punir a mãe, literalmente para punir. O ser humano é vingativo. Para punir a mãe, ela ficava doente todo final de semana. Literalmente. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado, domingo. E foi repetindo. Sexta, sábado, domingo. Segunda estava boa. Até quinta. Aí sexta, sábado, domingo. Foi repetindo. Quando eu percebi que estava repetindo, tudo que é repetitivo tem que chamar a sua atenção. Tem algum problema. Ou tem algum valor. Na Bíblia, tudo está repetindo tem valor. Mas na vida humana, está repetindo, tem um problema. Eu fui conversar com a mãe. E ela falou, eu tentei abortar. Eu falei, aí está o problema do seu filho ir para o hospital todo final de semana. Ele está te punindo, mãe. Ele está te punindo. É o meio que ele achou de te punir. Você não queria que ele tivesse vida. Quando é que nós temos um pouquinho de vida? No final de semana. Porque de segunda a sexta, trabalho, escola, compromisso, obrigação. Sábado, domingo, vida, descanso. A criança achou um jeito de punir. Você também não vai ter vida. Aí o que eu pedi para a mãe? Mãe, pede perdão para o seu filho. Conta a história toda. Fala por que você tentou. Fala o marido que você tem. Não tem responsabilidade. Que só vive embriagado. Você já tinha outros filhos. Você entrou em desespero. Conta, ele vai entender. Mas eu quero que você faça, não quando ele estiver acordado. Eu quero que você faça isso quando ele estiver dormindo. Não é inconsciente? A mente para quando você dorme? Não. Se parar, você morre. Então você vai pedir perdão para o seu filho, não quando ele estiver mamando, não quando ele estiver acordado, mas quando ele estiver dormindo, aquele sono dos anjos. Você vai dizer, você vai explicar a história toda, por que você fez, pede para ele perdão, fala que você estava no desespero, se humilha perante ele. Ela fez. O resultado? A criança nunca mais adoeceu sexta, sábado, domingo. Vocês que têm crianças pequenas, leia a Bíblia para elas quando elas estiverem dormindo. E quando elas fazerem um discurso bíblico, você vai ficar de boca aberta. Leia para elas. Põe música, música bíblica, para elas dormir com músicas. Não é funk bíblico não, porque ela vai julgar a sua casa. É para acalmar, não é para agitar. É música. Né? Põe uma música e você vai ver como que a criança elogia ela, fala que ela vai ser o presidente do país e que ela vai resolver o problema da nação. E talvez ela será o melhor presidente do Brasil. Talvez é a vontade de Deus. Fala coisas boas. Mas o que os pais andam falando com os filhos? Seja honesto. Ou inútil, ou imprestável, você não vai dar em nada. Danado, você é uma bênção. Ele fala, minha mãe mente para mim descaradamente. Depois, quando eu começar a mentir para ela, ela vai brigar comigo. Porque eu não sou bênção nenhuma, eu sou maldição. E ela fala que eu sou uma bênção. É ou não é? É uma bênção. Mentira. Está ensinando o menino a mentir desde pequeno. Em vez de corrigir. Né? Sério? Criança, elas aprendem tudo. Antigamente a criança nascia, né? Você tinha que dar um tapinha na bundinha dela para ela chorar, né? Aí ela chorava, porque era o que acontecia. Hoje o médico já dá um tapinha na bunda da criança para ela chorar, ela olha para ele assim, te acerto lá fora. É complicado. Então, o psicanalista, ele vai trabalhar mais no inconsciente da pessoa. Por isso que esses profissionais fazem regressão de idade, como terapia, eles fazem, às vezes colocam a pessoa no estado de transe ou de hipnose para tratar aquele problema inconsciente. Isso é ciência, gente, isso não é macumbaria não, é ciência. E por que tem cura? Porque o nosso inconsciente, ele guarda a memória de tudo, desde o ventre, desde o ato da concepção. Nós sabemos se havia amor entre nossos pais, quando nós fomos concebidos ou não. E a maioria de nós somos resultado de abuso dos nossos pais. Meu pai chegava bêbado em casa e queria sexo com a minha mãe. Aquela cultura
que até hoje é apregoada, inclusive dentro da igreja, que a mulher tem que estar sempre disponível para o marido, mesmo bêbado. Ela ia para a cama com meu pai bêbado e 15 filhos, cada um mais louco do que o outro, e salva em alguma coisa é porque aceitou Jesus como Senhor. Então a maioria de nós é resultado de violência dos nossos pais. E tem uma psiquiatra, psicóloga aqui em Belo Horizonte, que fez um trabalho excelente sobre esse ponto específico, e até escreveu um livro, dizendo que nós sabemos se quando nossos pais se uniram para nos gerar, havia amor, respeito entre eles ou não. Interessante, né? Então, se alguém disser, uma criança nasce homossexual? Sim. Como uma criança nasce violenta? Sim. Como uma criança nasce já precisando de droga? Sabia? Que a primeira mamadeira de é cachaça? Literal. Porque a mãe usava e ela precisa passar pela abstinência e o médico tem que dar em doses bem baixas para a criança superar. Porque aceitamos o físico e quando a gente entra na área emocional, espiritual, nós bloqueamos e rejeitamos. Isso é loucura, gente. Tem crianças que já nascem e a primeira mamadeira dela não é de droga. E ela passar por todo aquele transtorno de abstinência, como alguém que está tentando sair da droga, passa. E os médicos têm que cuidar. É coisa séria, irmãos. Por isso que os mais velhos devem ensinar. Quando você souber que uma mãe está grávida, você deve aproximar dela e do casal e falar, olha, tenta criar um ambiente de paz, de amor, de respeito, para que seu filho nasça saudável, nasça bem, não nasça doente ou louco, porque tudo vem do berço. Você acha que a igreja falando contra o homossexualismo vai ajudar a diminuir e até estancar esse pecado? É o amor da igreja a essas pessoas. Da mesma forma que você ama alguém que está nas drogas ou no álcool, ou um jovem que está tendo relação sexual sem estar casado. Qual é a diferença? Mas quando você olha com nojo, você já cria uma barreira e não ajuda. Entende? A mesma coisa tratar alguém que rouba. Tem ladrões, não tem? E agora eles querem converter. Você vai tratar aquela pessoa com respeito para que ele pare e comece a trabalhar para ajudar. Então, você vai tratar essas pessoas da mesma forma. O problema é quando você trata de uma forma diferente. E aí você cria barreiras e não pontes para ajudar a pessoa a lidar com aquela situação. Então, nós discípulos de Cristo entendemos que a Bíblia é a base da nossa fé, mas nós usamos os recursos da ciência para abençoar a vida das pessoas, porque também está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, que Deus deu a ciência como dom para alguns. Então eu posso usar a ciência, e eu posso usar a ciência. Quando eu falo de ciência, eu estou falando da ciência válida, não das teorias da ciência. Estou dizendo a ciência válida. E eu vou usar a Bíblia como base. Porque às vezes a ciência, até a ciência válida, pode cometer erros. A Bíblia nunca comete erros. Né? Sabe qual é a perspectiva que as pessoas têm das pessoas? Basicamente, no mundo religioso, são duas. Basicamente, que as pessoas são más. E quem segue esse princípio vai dizer que tudo é pecado e que você tem que resolver seu pecado e resolver seu problema. É mesmo? Puxa. Então Jesus pecou pra caramba, hein? Ele angustiou a morte. Esse pensamento, para mim, não é verdadeiro. O Jó, porque eu confundo os dois, tá? O Jó pecou pra caramba, hein? Perdeu de uma só vez 10 filhos, sua riqueza,
Sua saúde. O cara era pecador miserável, hein? Não era não. Não era não. Era justo. Então, nem tudo é pecado, irmão. O que levou aquela pessoa àquela situação, ou aquele problema, aquela dor, aquela angústia, não é resultado do pecado dela. Não é. Mas esse pensamento, se você conhece um autor famoso de um livro chamado Aconselhamento Cristão, do J. Adam, ele vai seguir esse raciocínio. Esse livro está lá na biblioteca, ele vai dizer que tudo é pecado. Resolve o pecado, resolve o problema. Ah, é? Então, Jó, Jesus, os apóstolos, como sofreram. A igreja do primeiro século, como sofreu. Não é. Às vezes o sofrimento não tem nada a ver com o nosso pecado pessoal. Às vezes sofremos por causa de pecado de alguém. Um homem bêbado, dirigindo em alta velocidade, bate no meu carro, minha esposa está lá, mata minha esposa. Eu vou sofrer, vou, por causa do pecado de alguém. Mas não foi porque eu pequei. Eu estava cumprindo a legislação de trânsito, eu estava correto, eu estava dirigindo com carteira de habilitação, com os documentos do carro pago. Às vezes eu sofro por causa de erros de alguém. Às vezes eu sofro por causa de decisões erradas de alguém. Às vezes eu sofro porque alguém teve um sentimento errado sobre mim e começou a me tratar mal, e eu sofro. Mas eu não pequei contra aquela pessoa. Mas o sentimento errado dela que criou não quer dizer que eu não sofro quando eu peco. Aquela lei da semente e semeadura, ela é correta. Mas não diga que aquilo é 100% válido. Aquilo que o homem planta, colhe. De novo, Bíblia falada fora de contexto. E eu abomino isso. Aquilo que o homem colhe. Olha como é que é? Aquilo que ele planta, ele colhe. Está lá em Gálatas. Tá lá vamos ler. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Está lá em Gálatas. Aquilo que semeia para o Espírito, colhe vida e paz. Aquele que semeia para a carne, corrupção. Aí a turma fala, você está sofrendo porque você fez isso, fez aquilo. E se Deus já tivesse perdoado a pessoa e tirado as consequências do problema da pessoa? Por que você está citando a Bíblia fora de contexto? Gálatas 6. Nós vamos estudar os livros da Bíblia. Não me preocupe com isso. Não me pressione para pular matéria para ir para a Bíblia. Porque eu não vou pular. Senão não adianta. Olha o que ele fala. Gálatas, capítulo 6. Qual é o contexto? Você tem que ser judeu para ser salvo. Era o que os judeus estavam dizendo. E Paulo está completando isso. Tá bom? Então você tem que dar o dízimo. Você tem que circuncidar. Você tem que guardar dias, meses e anos. Você não pode comer certos tipos de comida. Ou seja, você tem que guardar a lei de Moisés para ser salvo. Este é o contexto do livro de Gálatas. E Paulo está corrigindo esses abusos. E diante disso, Paulo então, ele vai falar, a partir do verso 6, né? Ele diz o seguinte. Não, vamos começar do verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Qualquer correção no espírito de mágoa, ressentimento, bravura, não é a correção que vem de Deus. O pai corrigindo o filho na raiva, essa correção não é de Deus. Essa correção é humana. E o que vai provocar no seu filho é raiva e revolta. Você só pode corrigir seu filho no espírito de brandura. Mas eu estou com raiva. Vai para o quarto, tranca a porta, soca a parede, bate a cabeça, se mutila. Depois que você descarregar sua raiva, você vai para seu filho, mamãe te ama. E por isso que mamãe vai te dar umas 3 varadas, porque você pecou. Controla a sua raiva. Depois corrige. Na igreja é a mesma coisa. E no mundo é a mesma coisa. Se você vai corrigir alguém, vós que sois espiritual. Descreve um homem espiritual para mim, uma mulher espiritual. O que é um homem espiritual? O que é uma mulher espiritual? Ele tem amor, bondade, paciência, brandura, longanimidade, domínio próprio. Próprio! Fala em mesmo.
O homem cheio do Espírito produz o quê? Temperança. E você está dizendo tudo o contrário. Vós que sois espirituais, vós que anda no Espírito, vós que tem amor, alegria, paz, longo ânimo, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mães corrigindo o filho com raiva, não é correção, isso é agressão, violência. Você está ensinando seu filho a ser violento. E amanhã ele vai traficante do bairro e você fala, que mal que eu fiz a Deus? Nenhum. Você fez ao seu filho, agredindo ele violentamente. Você fez a seu filho. Então, o que é ser um homem espiritual? É ser uma mulher espiritual, bondoso, fiel, manso, domínio próprio, com raiva, mas eu não vou agir na minha raiva. Eu vou controlá-la, depois eu vou agir. Lembra eu falando ontem com um casal, os pais da Alice? Não corrige seu filho na raiva, controle as suas emoções. Eu usei esse termo, controle suas emoções. Depois, corrige. Isso é ser. Vocês que estão procurando moços para namorar e casar no futuro, busque homens espirituais. Olha para a vida do cara e vê. Ele é alegre, ele tem paz, ele tem longanimidade, bondade, fidelidade, amor? Tem, beleza. Aí você olha para você, eu tenho isso? Não. Não complica a vida dele, ele é espiritual e você é carnal. Então se torna espiritual. E se você se tornar espiritual, você se torna um. E você já tem um ali, ó. E dois se tornam um. Ele é espiritual, ela é espiritual. Você tem que ser honesto, você vai desgraçar a vida desse homem. Esse homem é espiritual, ele é cheio do Espírito Santo, de sabedoria, de conhecimento, de amor, de paz, de alegria. Casa com uma mulher carnal. Passa um tempo, você vê aquele moço cheio do Espírito apagando-se. E vice-versa. A moça é cheia de sabedoria. E quando você olha a palavra sabedoria, tem as mesmas características. A Bíblia fala que a pessoa sábia é primeiramente pura, pacífica, tratável, amigável, cheia de boas obras. E a moça é assim. Aí ela vai e casa com um homem carnal. Passa um tempo na igreja e já está murchando. Verdade, irmãos. Verdade. A mesma coisa do amor. Eu quero casar com um homem amoroso. O que é um homem amoroso? Aí vai lá em 1 Coríntios 13. É paciente, é bondoso, não se alegra com a injustiça, regozija com a verdade, tudo crê, tudo sofre. Ele vai sofrer, irmão, por você. Ele vai lutar por você. Ele acredita. Aí a moça não é amorosa, impaciente, quer tudo para ontem. Desgraça a vida do amoroso. Então, você quer um homem espiritual na sua vida? Um homem sábio? Um homem amoroso? Seja sábia, espiritual. Eu estou olhando para você, Gisele. Apesar que às vezes o óculos engana, né? Não foi isso que Jesus falou? Agora vou olhar nos olhos mesmo. Aquilo que você deseja que os homens te façam, fazei, portanto, a eles. Quem falou isso? Jesus Cristo. No Sermão da Montanha. Chamado Sermão da Montanha. Lá em Mateus, capítulo 5. Se eu não estou enganado, no verso 47. Aquilo que os homens, aquilo que você quer que os homens te façam, fazei, portanto, a eles. Você quer um homem sábio na sua vida? Um homem cheio do Espírito Santo? Um homem cheio de amor? Quero. Então, seja. Vamos voltar para a frase, para você ver como Paulo usa a frase. E guarda-te para que não sejais também tentado. Então, nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros que estamos corrigindo. Então, tome cuidado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo para gloriar-se unicamente em si e não em outro. Nós estamos nos gloriando em outro, na carne de outros, em vez de gloriar em nós. Tipo, pela graça de Deus, eu consegui superar isso na minha vida. Eu estou ensinando outros, mas não ensino a mim mesmo. Então eu me glorio na vida do irmão que eu ajudei, mas a minha vida está uma tragédia. Enquanto Deus está dizendo, se você quer se gloriar, glorie em si mesmo. Verso 6.
Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. O que os judaizantes estavam dizendo? Você tem que dar o dízimo, você tem que circuncidar, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, você tem que guardar o sábado. Ele estava dizendo que se você não observar a lei de Moisés, você não pode ser salvo. É isso que ele está dizendo. Então Paulo mudou. Paulo está dizendo, olha, na graça, se não for por amor, meu irmão, não adianta nada. Então como você vai ajudar os que ministram? Você deve fazer participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui. Aí essa ontem comeu na casa dela, na hora do almoço, uma maionese, uma lasanha, uma picanha. Nem lembrou de mim, meu irmão. Nem lembrou. Lasanha é uma coisa boa? Lasanha é uma coisa boa? Para de arrumar desculpas. Para de ser Eva. Para de culpar a serpente. Assume seu erro. Para de ouvir a serpente de cabelo amarelo. Olha bem, faça participante. Ele está falando enquanto os judaizantes estavam dizendo, você tem que dar o dízimo, Paulo está dizendo, não, você deve tratar com tanto amor os seus irmãos, que você está lá na sua casa, fazendo algo bom. Você lembra, vou levar para o meu irmão. Ou para minha irmã, não, eu não estou falando isso para eu receber alguma coisa, tá, irmãos? Eu estou falando o que Paulo falou aos irmãos. Ele diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também sei falar. Qual é o contexto? Você recebe seu 13º. É uma coisa boa? Faça participante de todas as coisas boas, aquele que te instrui. Você sabia, Braia, que na igreja de Cristo, a época que tem menos coleta é no dezembro? E é a época que nós ganhamos mais dinheiro. Sabia? Isso em todas as igrejas. Mas sabe por quê? Porque é da natureza do homem. Ele preocupa com o imposto do IPVA em janeiro, com o IPTU, com o material escolar, com a matrícula da criança. E 13º já está comprometido. Mas ele também devia preocupar. Eu sei que eu tenho tudo isso, mas eu preciso ajudar meu irmão que me ensina também pagar essas contas, porque também tem essas contas, mas eles não fazem. Mas não é coisa de hoje, é coisa do primeiro século. Lembra da igreja quando foi espalhada, lá em Tiago, eles pararam de contribuir? Pararam. Então Deus está falando, olha, de mim ninguém zomba. Eu sei o que você recebeu, eu sei o que você tem. Esse é o contexto. Porque olha bem, aquilo que você planta, você colhe. E ele continua. Aquele que semeia para a sua própria carne. Então, quem é que está semeando para a sua própria carne? Imagine que a Isabela, quando ela recebe a bolsa que ela recebe para cuidar de si mesmo, cuidar do transporte, aliviar também seus pais, ela só pensa nela. E ela só compra tinta para pintar o cabelo, cada dia de uma cor. E ela compra uma bota diferente cada dia. Ela está plantando para carne. Ela está plantando para sua carne. Ele não está falando que a pessoa está adulterando, mentindo e roubando. Essa passagem não fala isso. Essa passagem está dizendo que a pessoa, olha aqui, ó, aquele que semeia para a sua carne, colherá corrupção. Ou seja, a tintura que ela comprou vai ferver no cabelo dela e vai cair, ela vai ficar careca. E eu não estou contra a pessoa fazer o que quiser, mas o ponto é que se você pega seu salário e só pensa em si, você está plantando para... Ontem eu preguei isso, em outras palavras, não preguei? Você vive só para os negócios, para a fazenda, para... Você vai ganhar essa vida, você vai ter tudo que seus olhos verem, vai pegar tudo que suas mãos quiserem, mas vai perder a vida eterna. Você não pensa nas coisas espirituais. É isso que Paulo está dizendo. Que se eu planto para minha carne, eu vou colher corrupção. Mas quem planta para o Espírito? Quem é que está plantando para o Espírito aqui, irmãos? Quem está fazendo participante de todas as coisas boas, aquele que os instrui.
Mas a igreja não é composta só de pessoas que te instruem. A igreja é composta de pessoas que te servem. Então você faz algo para aquela pessoa que te serve. A igreja é composta de pessoas que ora por você. Você faz alguma coisa boa para aquela pessoa que ora por você. A igreja é composta de pessoas que socorrem numa necessidade específica. E você então faz alguma coisa boa para aquela pessoa. Você está plantando para quem? Para sua carne? Não, porque primeiro, você está tirando de você para doar para alguém que fez algo de bom para você. Você está plantando para o Espírito. E aquele que planta para o Espírito, colhe vida e paz. A igreja é composta de pessoas carentes e necessitadas. E você ajuda. Você está plantando para o Espírito? Você não está plantando para a carne. Você pode comprar tinta amarela, vermelha e roxa, uma para cada dia da semana? Pode, mas desde que você cuide dos outros. Você não está plantando para a carne. Porque às vezes nós precisamos de pintar o cabelo e o meu está sendo pintado pelos anos, lentamente. O ponto não é isso, o ponto é que se eu só gasto comigo, esse é o ponto. Eu estou plantando para minha carne. Se eu só compro roupa para mim, todo feriadão eu estou na praia, todo feriadão eu estou no sítio, todo feriadão eu estou passeando. E eu nunca penso no pregador, coitado, que ele nem tem salário direito para tirar umas férias com a família. Então eu decido, poxa, no próximo feriadão, em vez de eu ir com a minha família, eu vou pegar todos os recursos, eu vou dar para o pregador e vou falar, vai com a sua família nesse feriado. Ele está plantando para o Espírito. Então, muitas pessoas pensam que o ser humano é basicamente mal, então tudo se resume a pecado, identifica o pecado, trata o problema. James Adams segue esse pensamento, um autor que tem a literatura dele aí na biblioteca. Outro pensamento é que basicamente as pessoas são boas, e é verdade. Quando Deus nos criou, quando Deus criou a terra e tudo que existe, Ele disse que era muito bom. Nós nos tornamos mal, nós aprendemos a mentir, nós aprendemos a beber, nós aprendemos a ser imorais, nós aprendemos a ser idólatras, nós aprendemos a corrupção. Mas pela graça de Deus, nós desaprendemos e voltamos para o caminho da santidade, da justiça, por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, basicamente, as pessoas são boas. Nem sempre os problemas das pessoas é resultado de pecado, nem sempre. E porque não é resultado de pecado, você precisa saber a causa. Qual é a causa do problema? E você tem que questionar, Senhor, qual é a causa do problema do irmão? Porque o irmão não vai falar de uma vez. Ele tem medo de ser rejeitado, ele tem medo de ser exposto, ele tem medo de ser humilhado. Eu abomino qualquer irmão que leva na frente da congregação outro irmão para confessar pecado. Não é assim que faz. A Bíblia é clara. Se você vê teu irmão pecar, vai falar com ele. E se ele te ouvir, ganhas teu irmão. É o tratamento pessoal. E depois daquela oração ali, acabou o problema. Se ele não te ouvir, leva pessoas com você. Leva a igreja toda na casa dele. Canta lá do lado de fora. Chora. Mostra para ele o quanto ele é importante. No caso da Bíblia, leva 2 testemunhas. E pede as testemunhas para falar com ele. Se ele ouvir as testemunhas, ganhamos o irmão. Leva a igreja toda agora, já que ele não ouviu as testemunhas. Irmãos, não vamos ter o culto hoje normal. Vamos para a casa do Anísio. Ele tem deixado a fé. Então vamos todos nós hoje, vamos descer a rua. Chega lá, vamos cantar hinos de louvor, vamos dizer o quanto ele é importante para nós. Ele pode até resistir o amor dos irmãos, mas ele vai saber que aquela igreja me ama. Você já viu uma igreja fazendo isso? Manaus fez. Manaus. Eu sei que Manaus faz isso. Manaus pega a igreja inteira e vai para a casa do irmão ou da irmã, não importa. E lá eles choram, eles cantam, antes de falar qualquer coisa. E só depois eles conversam e as pessoas voltam. Manaus faz, eu sei que faz. Aqui, graças a Deus, tem bastado uma pessoa aí, a pessoa tem reconciliado, porque sente amado. Mas se precisar da igreja toda,
Qual o problema? A gente vai lá. Ué. Então, eu quero terminar, porque já está dando quase a hora do almoço. Nessas aulas, nós queremos preparar você sobre a natureza do aconselhamento. Nós queremos que você tenha uma percepção dos problemas psicológicos que existem. Só de olhar para as pessoas, você vai ver um trauma, uma dificuldade, um problema. Só de olhar no rosto da pessoa. Isso não é misticismo. Isso é ciência. Pode identificar nos olhos da pessoa, que a Bíblia diz. Qual é a lâmpada dos nossos corpos? O olho. Se o olho é bom, irradia todo o corpo. Mas se o olho é mau, a Bíblia fala que nós entramos nas trevas. Então você pode olhar no olho da pessoa e dizer, não o que está acontecendo literalmente, mas você pode dizer, esta pessoa tem um problema e eu quero me colocar à disposição dela para ajudá-la. Não vou falar agora, vou mais tarde na casa dela, vou sentar e vou conversar com ela. Só pelo olhar. Mas nossas igrejas é organizada no sentido que nós não olhamos nos olhos uns dos outros. Vemos a testa, a nuca. A nuca. Sabe como a igreja do Senhor reunia no primeiro século? Deitados. Isso que significa a palavra reclinados. E os pés do Anísio vai estar na minha rosto. E era assim. E nós podíamos ver uns aos outros. Isso que é reclinar na casa do meu pai. E aqui a gente fica engessado. E enquanto Deus te chama, reclina diante de mim. Tira uma soneca, eu sei que você está cansado. Aí o pregador vê você dormindo, te xinga. Fala que você não tem respeito. Você fala, não, irmão, eu estou na casa do meu pai. Eu estou dormindo. E você prega. Eu não sou o pregador. Não tem que ouvir sua pregação, não. Eu posso dormir na casa do meu pai. Eu sei o que o meu pai quer, porque eu leio a Bíblia todo dia. Ele fala comigo todo dia. Continua sua pregação, deixa eu dormir em paz. Minha mola não. Estou cansado. E eu vim para casa do meu pai para descansar hoje. Ô irmão, se a gente agisse assim, a igreja era outra. Era ou não era? Acorda, irmã, deixa dormir. Põe um colchão aí para ela. Deixa ela dormir. Né? Então a gente quer mostrar isso. Alguns métodos práticos para ajudar, e vamos tratar de assuntos práticos na próxima aula. E basicamente nós queremos falar de alguns problemas específicos. Eu estou te dando o que nós vamos estudar daqui para frente agora, são problemas específicos. Como ajudar em casos de doença? O índice de doença no país está aumentando. Eu não estou falando de Covid. Os planos de saúde cada vez mais caros. A assistência ao SUS cada vez mais difícil. A igreja vai exercer um papel muito importante na saúde das pessoas. Até porque 90% das doenças do mundo são de origem psicossomática, imaginárias ou funcionais, que tem a ver com a mente. Só 10% das doenças do mundo é física, que precisa de um antibiótico, de uma anestesia, de uma cirurgia e assim por diante. Então a igreja pode atuar na área da saúde de uma forma que nunca na sua história atuou nos dias de hoje. Nós vamos tratar como ajudar pessoas que estão hospitalizadas, já está lá. Como ajudar na questão de morte. Pessoas vão passar pelo luto e se não passar, elas não saram. E são 5 fases do luto e ela tem que vencer aquelas fases. Como ajudar uma mãe que acabou de perder uma criança. Isso todos nós estamos sujeitos. Como ajudar na questão de crise. Nós deveríamos já ser especialistas lidando com crise, porque o Brasil vive em crise. Mas nós não somos. Então, como lidar com as crises das mais variadas? Com os filhos, no casamento, aí entram os 3 problemas maiores no casamento: sexo, dinheiro e filhos. Filhos se tornam um grande problema no lar. Quando não
quando não segue os princípios bíblicos para a criação dos filhos. Eu lembro quando o Tiago nasceu, eu pus ele no meio, Marisa na frente, eu aqui, mais ou menos isso na cama. E falei, Marisa, desde que esse menino nasceu, uma praga na nossa vida, uma maldição. E nós temos que decidir hoje se ele vai ser uma bênção, uma maldição. Porque até agora é só maldição. Foi ou não foi, Marisa? Isso é ser líder espiritual da família. Você trazer o problema à luz e resolver, não esconder, fazer vista grossa. Ela falou, não, eu quero que ele seja uma bênção. Então tá bom. Então vamos decidir. A partir de hoje, se ele estiver sequinho, sem dor, alimentado, berço, não na nossa cama. Como saber que ele está com dor? Muito simples. Só palpar ele, vai apertando. Dor de ouvido. Pode levar para o médico. Está em razão de chorar. Vai apertando. Dor de estômago. Pode levar para o médico. Tem dor? Vai apertando. Não, está perfeito. Está sequinho. Está alimentado. Berço, não na nossa cama. Vai chorar 3 dias. Tiago chorou 3 dias mais ou menos. E nunca mais. 3 dias, eles choram. Mas nunca mais. Você perde 3 noites, mas nunca mais. Aí quando o Dorcas chegou, aí nós vamos já pôr lá no último quarto. Foi ou não foi? E Dorcas já foi, até hoje já está no último quarto da casa. Até hoje. Acabou o problema. Tinha minha esposa de novo deitada comigo na minha cama. E não tinha nenhum intruso lá atrapalhando. Que legal. Como lidar com depressão? Muita gente está vivendo depressão. Depressão não é frescura, não é falta de uma trouxa de roupa para a pessoa lavar, não é falta de trabalho. Depressão pode ser emotiva ou pode ser física. E nós temos que aprender a lidar com isso. Estresse, excesso de trabalho, de decepção. Às vezes não é nem de trabalho. É um dia de decepção após o outro e você cansa. E você não quer fazer mais nada. Então, como lidar com o estresse? Relacionamento, noivado, namoro, casamento. Como lidar com estas situações? Essas questões são visíveis. Mas como lidar com a culpa, com o medo, com a ansiedade? Como lidar com a mágoa? Como lidar com a falta de perdão? Como lidar com a dor constante? Não adianta ir ao médico. Você vai ter que conviver com essa dor por resto da sua vida. O médico vai amenizar com algum tipo de medicamento, mas é uma dor crônica. Não tem como você se livrar dela. Como lidar com isso? Nós temos irmãos aqui que têm dor crônica. De gemer, de contorcer. Como lidar com isso? Como lidar com drogas, com vícios, com álcool? Como ajudar pessoas que estão criando filhos? Como lidar com emoções de rejeição? A pessoa se sente rejeitada. Quando, normalmente, você vai voltar lá no berço dela, ou no ventre. Começou lá. Aí ela sente que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer bem. Mesmo todo mundo envolvido, trabalhando para o bem daquela pessoa, ela sente, ninguém me importa comigo. Aí quando você vai investigando e trabalhando com aquela pessoa, você chega no berço dela, na barriga da mãe dela. Ela foi rejeitada lá. Como lidar com essas questões? Né? Medo, pânico. Como ajudar essas pessoas? Como nos ajudar primeiro, para depois ajudar essas pessoas?